Muito bom dia a todos. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de eletrocardiograma, hoje vamos falar de uma grande aplicação do eletro, que é o uso da eletrocardiografia nas síndromes coronarianas agudas do miocárdio, que é uma das funções mais nobres que a gente pode ter do uso do eletro dentro da cardiologia. E como de rotina, a gente sempre traz, para começar a aquecer a nossa discussão, alguns casos clínicos relacionados ao tema de hoje. Então, gostaria que o Fernando apresentasse para vocês o início da nossa discussão. Vou passar o primeiro caso. Então, o primeiro caso, um paciente de 56 anos do sexo masculino, que foi atendido numa unidade de emergência com quadro de dor torácica prolongada, dispneia, sudorese, náuseas e vômitos. Bom, começamos a análise do eletro com a onda P positiva em D1, D2, AVF, precedendo todos os complexos QRS, portanto, o ritmo sinusal, o intervalo PR entre 120 e 200 milissegundos, portanto, normal. Na análise do complexo QRS no plano frontal, o eixo encontra-se entre 0 e 90 graus, normal. No plano horizontal, temos R de amplitude um pouco aumentada em V1, V2, V3, V4 e V5. Mas o que chama a atenção é a alteração da repolarização. Nota-se um supra do segmento ST em D2, D3, AVF. Além disso, nota-se também um infra em parede anterior de V1 a V6 e parede lateral, D1 e AVL. A plateia gostaria de comentar, sugerir algum diagnóstico, possibilidades. Alguém? Quer indicar alguém, Fernando? Alô? Bom, o eletrocardiograma ele sugere mais característico é o supra de D2, 3 e AVF, que falaríamos sobre um infarto dorsal agudo, uma corrente de lesão aguda, com uma imagem espelho na parede anterior. Além disso, podemos ver que o R de V1 e V2 ele tem um aumento súbito, que poderia dar um diagnóstico de um BDPI, né? Um bloqueio divisional posterior inferior. Aonde desculpa, no D2, entre o D2 e o D3, um BDPI, começo de Q e característica BDPI, de uma lesão, de um bloqueio de lesão. Bom, em resumo, você chamou a atenção que existe uma alteração da repolarização, né? Caracteristicamente esse supra compatível com uma, como a gente vai ver na aula, com uma corrente de lesão subepicárdica, né? Parede inferior, com provável manifestação recíproca na parede anterior de um infarto dorsal, né? Pelo infra, e chamando também, pela morfologia de QR em 2 e 3, a possibilidade de que haja um bloqueio da divisão póstero-inferior. Mais algum comentário? Sugestões? Paciente atendido em quadro agudo, com dor torácica e essas alterações, essa repolarização ricamente alterada. Dr. Paulo Malfa? Você disse que haveria em D2 e D3 um bloqueio zonal póstero inferior.
Comentando a resposta do Hector, que ele chamou a atenção por uma provável BDPI em D2 e D3. Eu não tenho essa tranquilidade para afirmar isso. Eu penso que isso não corresponderia a um real BDPI. Essa alteração do QRS poderia correr por conta de um bloqueio de lesão. Além da onda R de V1 e V2 não corresponder a BDAM absolutamente. Nós temos uma imagem em 2, 13 F que lembra uma área eletricamente nativa inferior e que estaria se estendendo para a região dorsal. Não é? Essa seria, quer dizer, você interpretar tudo com um diagnóstico único, né? E não um diagnóstico para cada aspecto. Além disso, um dado que é importante, por que essas ondas T em V1, V2 e V3 são negativas na presença de um infarto dorsal? Deveria ser positiva. Acontece que a extensão, provavelmente a lesão da região inferior, está estendendo para a região posterior, né, para justificar as ondas R amplas, e este aspecto de repolarização oposta àquela que nós vemos no aparelho inferior, fala da extensão dessa lesão, dessa região inferior, que deve se estender para a região posterior. Então, eu não pensaria em BDAM, eu não pensaria em BDPI, e que todas essas alterações fossem devidas àquilo que nós chamamos de uma alteração isquêmica do complexo QRS. Tá? Ok. Mais algum comentário sobre esse primeiro caso? Pode comentar, Fernando, por favor. Bom, vamos concluí-lo. É um paciente masculino de 56 anos, paciente admitido com quadro de precordialgia em aperto, sudorese, tontura e palidez, antecedente de hipertensão, diabetes, tabagismo e obesidade. Bom, no eletro nós observamos um supradesnivelamento do segmento ST de mais ou menos 8 milímetros em parede inferior, D2, D3 e AVF, com imagem em espelho em parede antrolateral, o infradesnivelamento do segmento ST de 3 milímetros ou mais. Bom, a discussão foi realizada, trombólise, né, com sucesso. O cateterismo mostrava lesões triarteriais, o ventrículo esquerdo com uma hipocinesia inferior. O paciente foi encaminhado para a cirurgia de revascularização, porém aí evoluiu com um quadro de insuficiência cardíaca. Conclusão, um infarto ínfero-dorsal. E no segundo caso, esse é o paciente que se apresenta para nós também com quadro de precordialgia prolongada. Bom, o segundo eletro de hoje, analisando as ondas P, nota-se que não há onda P precedendo os complexos QRS. Portanto, não pode se falar em ritmo sinusal. Olhando atentamente, conseguimos identificar as ondas P depois dos complexos QRS, ondas P negativas em parede inferior, D2, D3 e AVF. Além disso, no último complexos em V4, V5 e V6, notamos um batimento tardio de complexo QRS alargado, sugerindo uma origem ventricular. No plano frontal, análise do eixo, nota-se um desvio do eixo para a direita, D1 negativo, AVF positivo. Além disso, temos uma morfologia de QR em D2, D3 e AVF, sendo o R de D3 maior que o R de D2, sugerindo aí um bloqueio divisional. No plano horizontal, nota-se R's de amplitude aumentada em V1, V2
E o que chama bastante atenção é a alteração da repolarização ventricular com o supra do segmento ST em parede anterior e parede lateral, D1 e AVL. Além disso, um infra de ST em parede inferior, D2, D3 e AVF. Novamente um eletro muito rico em alterações da repolarização. Diante do que já comentamos no caso anterior, alguém se arriscaria a comentar esses achados, tentar relacionar com algum evento patológico? Eu queria fazer alguns comentários, inclusive a partir do eletro anterior, né? Essas alterações de ST me chamam muito a atenção porque elas são muito importantes, né? Como já foi descrito aqui, a possibilidade do bloqueio de lesão, que é muito importante, e ele tem prognóstico, quer dizer, você tendo STs altos e realmente importantes, acima de 10 milímetros, isso já dá um prognóstico muito ruim para o caso. Isso foi visto no outro caso, onde tinha realmente STs muito grandes, o ST de D3 maior que o D12, mostrando que era a coronária direita mesmo, né? E aqui realmente esse ST muito importante. Aqui o que acho interessante no plano frontal é que é um desvio de eixo para a direita, né? E aí uma morfologia QR, como o doutor Fernando comentou, e que isso chamou muita atenção mesmo no aspecto do BDPI. É uma possibilidade de um bloqueio em função da presença do infarto agudo, que também tem um prognóstico diferente, porque se houver realmente esse bloqueio da divisão posterior inferior, isso fala a favor de comprometimento de coronárias bastante importante, porque é um sistema bastante irrigado. E o que me chama a atenção no V1, V2, V3 é que essa anteriorização da ativação, embora muito rápida, pode estar ligada no distúrbio de condução também. Interessante é que ele vai até o fim com RS, né, e tem a presença daquela estacística mostrando que o infarto anterior está presente, né? E isso realmente me chamou a atenção, que esse distúrbio de condução é um distúrbio de condução pelo infarto, mas que sugere essas divisões comprometidas aqui, tanto na parede inferior como anterior. Nós temos a evolução desse caso no eletro seguinte. Bom, esse é o eletro de evolução, alguns dias depois. Análise das ondas P, também não notamos ondas P precedendo o QRS no plano frontal, e sim depois do complexo QRS. Mas já no plano horizontal, percebe-se houve aí uma alteração do ritmo, existem ondas P precedendo os complexos QRS. Na análise do complexo QRS no plano frontal, observa-se o eixo entre 0 e 90, portanto o eixo normal, diferente do eletro da apresentação. Portanto, aí não temos a visualização do bloqueio divisional. No plano horizontal, complexos QRS diferentes da apresentação, com morfologias QS e com entalhe no terço médio, em V1, V2, V3, V4, associada a ondas T negativas. Alguém se habilita? Algum comentário dessa evolução? Alguém? Professores? Doutor Américo? Esse eu acho que é um exemplo muito interessante, muito característico de bloqueio divisional, porque do ponto de vista eletrocardiográfico, quando nós temos uma súbita variação do eixo elétrico, então a gente pode ter certeza do diagnóstico de bloqueio divisional. Então, comparando o eletro anterior, este, com o seguinte, não é? A gente vê que o eixo que se desviar além de mais 90 graus volta ao que era antes, não é? Então, caracterizando o bloqueio com certeza de BDPI. E quando a gente analisa na presença de BDPI, volta ao anterior, não é? Então a gente vê que o R3 é maior que o R2, a onda R de D3 maior que R2, não é? Tem os vetores septais preservados, é bastante característico. E no plano horizontal, a gente observa então o aparecimento desse QR em V1, não é? E a onda R maior em V2 e V3,
que depois desaparece, caracterizando o diagnóstico de BDAM também. Não é? Então, esse bloqueio bifascicular é um exemplo raro, porque habitualmente é mais raro ter essas condições. E a não ser em situações assim muito específicas, como por exemplo o infarto nessa localização, é que poderia causar esse tipo de alteração. Não é? Mais alguém? Fernando, vamos comentar então os dois eletros? Primeiro, por favor, que foi a entrada do paciente no hospital. Bom, concluindo, paciente masculino de 54 anos, admitido com história de dor precordial em aperto, de forte intensidade, acompanhado de mal-estar e sudorese. Ele tinha um antecedente de hipertensão e tabagismo. O primeiro eletrocardiograma, nota-se um supra, desnivelamento do segmento ST de 30 milímetros em parede anterior extensa, de V1 a V6, mais D1 e AVL. Nota-se também imagem em espelho de parede inferior, sendo o infra do segmento ST de 4 milímetros. Nota-se também o tempo de ativação ventricular aumentado, 140 milissegundos, e o QRS com onda R pura de V1 a V3. E no segundo? O segundo eletro, a gente pode notar a modificação do padrão QRS para a morfologia QS, V1, V2 e V3, e empastamento da porção média. E aí predominam sinais de necrose miocárdica. Então, no primeiro eletro, a gente pode falar que o diagnóstico seria a alteração do ritmo que você tinha chamado a atenção, presença de um ritmo juncional. Você notou também que o último batimento do primeiro traçado corresponde a um escape ventricular. Há sinais de bloqueio da divisão póstero-inferior. A presença de um infarto anterior em evolução com uma morfologia característica chamada de bloqueio de lesão, que é essa alteração que nós estamos vendo, essa alteração que deforma o complexo QRS, aumentando sua duração e não deixando permitir que a gente diferencie o que é QRS, o que é segmento ST. E no segundo, uma área eletricamente inativa anterior, que foi a evolução desse caso. Dúvidas? Obrigado. Bom, senhores, esses dois casos trouxemos para discussão para mostrarmos para vocês as possibilidades que nós encontramos nas síndromes coronarianas. E na aula de hoje a gente vai dar um pouquinho de algumas noções de como o eletrocardiograma torna-se um importante instrumento de avaliação auxiliador da terapêutica e de avaliação do prognóstico dos pacientes que se encontram em síndromes coronárias. Falar da síndrome coronariana é uma questão muito importante, dado a sua prevalência, né? Atualmente, calcula-se que cerca de 20% dos óbitos mundiais se relacionam às doenças cardiovasculares, numa estimativa de pouco mais de 10 milhões de casos ao ano. Particularmente, na população americana, existe a ocorrência de 1,5 milhão de infartos ao ano, sendo que essa entidade representa 1/4 de todos os óbitos. No Brasil, dados do DataSUS de 2006 nos revelaram o seguinte: ocorreram por doença cardiovascular um pouco mais de 1 milhão de internações no Brasil, que resultaram em 314 mil óbitos, e particularmente os óbitos devidos por doença isquêmica foram mais de 90 mil. É claro que a doença isquêmica coronária, ela não é um fator isolado, na verdade ela depende de uma associação multifatorial de vários fatores, né? A exposição prolongada a fatores mutáveis e imutáveis, como por exemplo nessa figura representada o indivíduo diabético, tabagista, com colesterol alterado, aumento de peso, sedentário, com certo padrão psicológico para ansiedade e frustração, o predomínio da idade, sobretudo a partir dos 30 anos ou mais, a importância do sexo masculino com uma ocorrência bem maior que o sexo feminino e o uso de contraceptivo oral associado ao tabagismo no sexo feminino. É claro que, de uma maneira geral, o evento nunca é pontual, não é hoje, é evolução de anos de exposição. Desde o nascimento, os indivíduos estão predispostos ao desenvolvimento progressivo da lesão aterosclerótica,
não só no território coronário, mas principalmente aonde existe vasos, território cerebrovascular, território de irrigação de membros inferiores, entre outros. E, é claro, existe uma deposição lenta, progressiva, de cristais de colesterol associada a um processo inflamatório, até que em um determinado momento essa placa se instabiliza, se rompe e damos início ao start da síndrome coronária. Por algum motivo, shear stress, tensão, essa placa se ulcera e expõe o seu conteúdo, liberando substâncias que vão agir num primeiro momento com capacidade quimiotáxica e que vão levar à agregação de plaquetas. Plaquetas são o elemento principal da formação de trombos. E na formação de um trombo dentro de uma coronária, vamos ter uma disputa entre a oferta de fluxo e a demanda pelo oxigênio. Nesse desbalanço, caso haja pouco suprimento para muita demanda, acaba ocorrendo a necrose e, por fim, a fibrose. E é sob esse espectro que a gente vai estudar as alterações eletrocardiográficas, né? A partir do eletrocardiograma, as síndromes coronarianas podem ser divididas sobre duas esferas, né? Aquelas que cursam com elevação do segmento ST, também chamadas de infarto com supra, e aquelas caracterizadas sem elevação do segmento ST. Sobre essa esfera se reúnem os diagnósticos da angina instável e do infarto sem supra. Basicamente, nós vamos nos ater a três possibilidades nos quadros coronarianos agudos: a isquemia, a corrente de lesão e a necrose. A isquemia, como os senhores verão, nós vamos analisar basicamente as alterações da onda T, que pode ter ocorrência tanto no subepicárdio quanto no subendocárdio. A mesma coisa com a corrente de lesão, onde o alvo do nosso estudo agora vai ser o segmento ST. E, por fim, a necrose é caracterizada por alterações do complexo QRS, particularmente o surgimento da onda Q patológica. É claro que, apesar da forma didática que vamos procurar dar a essa aula, a gente tem que ter em mente que esses processos ocorrem de maneira simultânea. No mesmo coração que está tendo um processo necrótico, um halo central de necrótico, essa mesma região é circundada por uma área que está sofrendo seu processo de lesão, que por sua vez está circundada por uma área isquêmica e por sua vez está circundada por um território normal do miocárdio. A nossa função, enquanto médicos cardiologistas atendendo na emergência, é diminuir que esse dano miocárdico progrida e acabe comprometendo cada vez mais miocárdios são e levando ao final do processo a um pior prognóstico, a insuficiência cardíaca ou mesmo ao óbito do indivíduo. A história das correlações entre anatomopatologia, clínica e eletrocardiografia começa a completar 100 anos, né? Obratso e Strachesco foram os primeiros patologistas que descreveram a presença do processo aterotrombótico coronário em 1910. No final da década de 10, final da Primeira Guerra, Fred Smith e Bowesfield são autores reconhecidos por chamarem a atenção de alterações da repolarização ventricular, particularmente a depressão do segmento ST durante episódios anginosos. Em 1919, James Herrick já havia chamado a atenção da inversão de onda T num registro eletrocardiográfico em um paciente durante uma crise de angina. E em 1920, atribui-se a Harold Pardee com experimentos em cães e posterior análise em humanos e de necrópsia a evolução eletrocardiográfica do infarto. A importância do eletrocardiograma no infarto vem de diversos estudos clínicos. Por exemplo, o Multicenter Chest Pain Study, que estudou pouco mais de 7.000 pacientes que deram entrada em serviços de saúde com dor sugestiva de infarto. Desses, quase 15% confirmaram o diagnóstico de infarto. A apresentação no primeiro eletro, tínhamos como eletro normal 3% dos indivíduos, alterações inespecíficas 7%, e alterações sugestivas de infarto ou síndromes coronarianas agudas sem supra-ST, 79%. Claro que existem casuísticas que mostram muitas vezes que pacientes podem dar entrada com até 30% a 40% de eletros normais. Mas, dada a importância do eletro dentro da eletrocardiografia, a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos diante de um método que é o exame subsidiário. A clínica, a prevalência, os fatores de risco são sempre predominantes. O eletro ele vem como uma ferramenta principal. Então, a gente não precisa ter medo de repetir o eletro, observar o paciente.
ver a evolução eletrocardiográfica de cada caso. De um modo geral, o eletro serve para nós, para o diagnóstico das síndromes coronarianas, como a gente viu, podendo classificar, para decisão terapêutica, saber qual o melhor tratamento para aquele caso em específico, ser um marcador da terapia eleita, no sentido de se houve melhora, se houve reperfusão ou não, estratificar o risco, se esse indivíduo tem um risco maior ou não de evoluir para óbito, identificação de arritmias e de distúrbios da condução associados ao processo de isquemia. Trago para vocês esse primeiro caso. Um paciente de 67 anos, masculino, que deu entrada no serviço de saúde por um quadro de dor torácica. Um paciente que previamente é hipertenso e diabético e vinha apresentando dor torácica em aperto aos grandes esforços há cerca de um mês, que cedia ao repouso. Há uma semana ele notou o aparecimento do mesmo sintoma agora ocorrendo em esforços moderados e hoje, antes de procurar o serviço de saúde, teve 3 episódios de dor ao repouso, com a característica de terem uma duração aproximada de 5 minutos e uma melhora espontânea. Ao exame físico, apenas chamava atenção a hipertensão arterial, 150 por 100, e mais nada de especial. Esse indivíduo realizou esse primeiro eletrocardiograma na unidade, relembrando que ele estava sem dor e, aparentemente, trata-se de um eletro com muito poucas alterações, praticamente um eletro normal. Esse indivíduo ficou em observação e, durante o período de observação, ele recorreu do quadro de dor torácica. Aproveitou-se e realizamos esse segundo eletro. O que notamos de marcadamente é a alteração da repolarização, em especial a inversão de onda T em toda a parede anterior, de V1 até praticamente V6. Essa alteração da onda T é o grande marcador do chamado quadro de isquemia, cuja sede, o estudo dela no eletrocardiograma é a onda T. A onda T, que tinha sua característica em indivíduos normais de ser assimétrica e de relativa baixa amplitude, ela se torna nos quadros isquêmicos simétrica, de maior amplitude e apiculada. O quadro de isquemia, ele relaciona-se aos quadros iniciais do processo, de poucos minutos ou até aproximadamente 20 minutos, em que ocorre uma alteração do meio pela perfusão e o miócito começa a ter uma perda de potássio através do sarcolema para o seu interior, alterando, de certo modo, o processo de repolarização no sentido de que haja um retardo. Então, essa perda de potássio intracelular modifica a fase 3 e fase 4 do potencial de ação, levando a um processo de atraso. E, por fim, a gente acaba tendo a modificação do formato da onda T. Conforme a sede do processo, endocárdio ou epicárdio, teremos uma característica especial dessa onda T. Em relação à isquemia subendocárdica, o processo de ativação do endo para o epicárdio, a contração ventricular se dá de uma maneira completamente normal, sem interferência. Porém, no processo de repolarização, quando vocês lembrarem das aulas iniciais, em que a repolarização também se dá de uma maneira positiva com onda T acompanhando o complexo QRS, a tendência é que se crie um gradiente entre a área lesada, entre a área isquêmica e a área normal, gerando uma fuga de um vetor de repolarização da área isquêmica para a área sã. Isso é visto pelo eletrodo na superfície e captado e inscrito como uma onda T apiculada. Esse aumento da amplitude pode estar relacionado também à alteração da voltagem que encontramos nesse gradiente entre a área isquêmica e a área que se encontra normal. E essa é a característica. Sempre que a gente estiver diante de um quadro de isquemia subendocárdica, a onda T vai ser apiculada, positiva e simétrica. Alguns outros exemplos para vocês terem uma ideia de como essa onda T ela fica apiculada, positiva e simétrica, perdendo aquela característica de ser assimétrica, de relativa baixa amplitude. Outros exemplos, às vezes até ela pode competir com o QRS em tamanho e amplitude de onda R. E a isquemia subepicárdica? Nesse caso, o processo isquêmico se encontra restrito à superfície ventricular. E o mesmo processo acaba ocorrendo, só que agora, em vez da repolarização mostrar para a gente uma onda T positiva, a área isquêmica faz com que o vetor de repolarização tende a fugir da área isquêmica para a área lesada, gerando aquela onda T das mesmas características, apiculada, de grande amplitude, só que como ela está se afastando do nosso eletrodo explorador no tórax do paciente, a inscrição é negativa.
Então, a isquemia subepicárdica também é marcada por uma onda T apiculada, simétrica, de grande amplitude, só que nesse caso negativa. Alguns exemplos para vocês. Aqui, anteriormente, a gente vê de V1 até V6 a onda T com essas características da isquemia subepicárdica, negativa, simétrica e de grande amplitude. Outro exemplo, também de V2 até V5, com as mesmas características. O exemplo aí um pouco mais dramático, uma onda T de uma amplitude até um pouco maior. Todos esses foram pacientes atendidos na vigência de quadros anginosos. No segundo caso, a gente traz para vocês um paciente de 50 anos, do sexo masculino, que também é atendido numa unidade de emergência por um quadro de dor precordial. Esse paciente relata, no início do atendimento, que há cerca de 3 horas ele iniciou com um quadro de dor-opressão retroesternal, quando ele começou uma atividade inabitual. Estava atrasado para uma reunião, resolveu subir correndo as escadas. Ao final da atividade, notou o aparecimento da dor, que era acompanhada por uma irradiação para ambos os membros superiores e região cervical, além da sensação de dispneia, sudorese e náuseas, e de maneira contínua. Ele mantinha até na entrada até a entrada no hospital esse mesmo quadro. De antecedentes: sobrepeso, sedentário, dislipidêmico, estressado e tabagista. Ao exame físico, chamava atenção a palidez e sudorese, pressão de 9/6, saturando 94% e ausculta pulmonar com presença de crépitos. Foi realizado o seguinte eletrocardiograma, que apresento para os senhores. Aqui, diferente dos anteriores, vemos que realmente há uma alteração da repolarização, porém não é apenas a onda T. O segmento ST mostra uma alteração também importante. Alterações do segmento ST, como eu falei anteriormente, são marcadores da corrente de lesão. A corrente de lesão, então, é vista pelas alterações do segmento ST e corresponde, na evolução do quadro da síndrome coronariana, a pelo menos os quadros após 20 minutos e algumas horas do início da obstrução. Nesse momento, começam a ocorrer no miócito já alterações das suas organelas e muitos acabam indo ao processo de apoptose e de necrose. A alteração do segmento ST se justifica pela alteração da fase 2 e fase 3 do potencial de ação e também conforme o sítio em questão em que ocorre, a gente pode ter uma corrente de lesão no subendocárdio e uma corrente de lesão no subepicárdio. Existem algumas teorias para explicar essa alteração, esse desnível do segmento ST. Né? As mais citadas são o vetor diastólico de lesão, também chamado de vetor de De Bailey ou de vetor de injúria, e o do vetor sistólico de lesão. A figura seguinte representa para a gente a soma resumida dessas duas teorias. Né? A teoria do vetor diastólico preconiza o seguinte: como a área que se encontra agora lesada em relação ao miocárdio são apresenta uma alteração na sua polaridade, ela faz com que a linha de base do traçado fique infradesnivelada, levando a uma nova linha de base. E muitos dos eletrocardiógrafos acabam fazendo uma compensação disso. Né? Em vez de registrar a linha de base infradesnivelada, colocam a linha de base aonde seria originalmente e acabam elevando o segmento ST. Já a teoria do vetor sistólico mostra para nós que agora a área lesada ela se encontra em atraso em relação à área normal. Então a área normal faz sua ativação e somente depois a área que se encontra sobre lesão acaba fazendo a sua ativação, gerando o supradesnível do segmento ST e a sua característica que sempre vemos no infarto com supra em evolução. Em resumo, a gente acaba usando as duas teorias, né, para justificar o achado do supradesnível do segmento ST. Então, tanto a teoria do vetor diastólico quanto a teoria do vetor sistólico de lesão. Qual o resumo prático que a gente pode ter? Durante o evento da corrente de lesão, a gente tem a seguinte característica. O vetor de repolarização, que na isquemia tendia a se afastar da área isquêmica, agora na corrente de lesão ele aponta para a área lesada. Então, nesse exemplo, se eu tenho uma alteração uma corrente de lesão na região do subendocárdio,
o que vai acontecer? A gente vai ter um gradiente entre a área SAM e a área lesada, de tal maneira que a repolarização é inscrita com o infradesnível do segmento ST, abaixo da linha de base. Segmento ST infradesnivelado. Alguns exemplos para vocês. Aqui, particularmente, a gente vê um paciente durante o atendimento aqui na unidade de emergência, né, com dor precordial típica, e o eletro que chama a atenção é um infradesnível do segmento ST que começa ali em V2 e vai para V3, V4, V5 e V6. Em relação à linha de base, a gente vê essa característica do segmento ST pelo menos 2 a 3 milímetros abaixo da linha de base, compatível com uma corrente de lesão subendocárdica. Já na corrente de lesão subepicárdica, o evento ocorrendo na superfície do ventricular, o que nós vamos encontrar? Existe novamente esse gradiente entre a área SAM e a área que está lesada. E isso altera o vetor de repolarização para que ele mostre, para que ele evidencie com mais força essa alteração. E acaba ocorrendo o supradesnivelamento do segmento ST. Então a gente precisa sempre guardar isso. A isquemia subepicárdica cursa com onda T negativa. A corrente de lesão subepicárdica promove um supradesnível do segmento ST. Já a isquemia subendocárdica, a onda T, é positiva e simétrica. Já a corrente de lesão subendocárdica, existe um infradesnível do segmento ST. Isso que a gente precisa guardar, essa diferenciação entre os processos. Supradesnível do segmento ST, aqui expresso em V1, V2, V3, V4. Um pouco mais de destaque em relação à linha de base, elevação de pelo menos 1 milímetro do segmento ST em duas derivações que sejam contíguas, que formem pelo menos uma localização de uma parede. Aqui um outro aspecto de uma corrente de lesão subepicárdica que agora atinge praticamente todo o plano horizontal, pegando as derivações D1 e AVL. Como os senhores vão ver, isso trata-se de um infarto anterior extenso, uma corrente de lesão subepicárdica, um infarto com supra na parede anterior extensa. Aqui algumas possibilidades, né, conforme o formato, aqui num plano horizontal, né, mostrando para a gente que às vezes a magnitude do supra, como vimos, pode ser exacerbada, chegando a 10, 20, 30 milímetros, principalmente quando o grau de lesão é tão intenso e pode levar a algumas características morfológicas, como essas aqui que nós chamamos do chamado bloqueio de lesão. Didaticamente, a gente explicou os processos de isquemia e de corrente de lesão. Só que a gente tem que lembrar que, do ponto de vista anatomopatológico, os processos são diferentes. Enquanto que a gente está falando do infarto com supra, a gente tem o trombo vermelho, né, lesão na porção epicárdica das coronárias, né, e existe uma oclusão total. Já quando a gente fala tanto do processo isquêmico quanto da corrente de lesão subendocárdica, a gente está se referindo aos quadros de angina instável e infarto sem supra. Entidades que particularmente têm dentro da placa a possibilidade de remodelamento, de ocorrência e dissolução do trombo simultaneamente, que permite uma certa perfusão, não levando a uma obstrução total. Isso também tem que ser levado em conta na questão da terapêutica e do prognóstico que teremos. Tá? Mas do ponto de vista eletrocardiográfico, é assim que eles se apresentam. E por fim, a última entidade desse processo é a necrose, que já representa a evolução tardia, depois de horas ou dias, né, que é o comprometimento irreversível do miócito, a morte do miócito, e que ele se torna, do ponto de vista elétrico, inerte. Ele não faz ativação. Ela começa a aparecer com maior relevância a partir de 6 a 12 horas do início do processo. E, caracteristicamente, o grande marcador eletrocardiográfico é a presença da onda Q patológica. Q patológica, que se difere da onda Q normal, fisiológica da ativação, por ter algumas características. Uma duração aproximada de 40 milissegundos ou mais, então um quadradinho do eletrocardiograma. Uma amplitude de pelo menos ou mais de 25% da onda R do respectivo complexo. E às vezes a presença de entalhes, que são conhecidos como sinal de Cabrera. Outros achados também podem nos chamar a atenção para a presença de áreas
necróticas, áreas inativas. Por exemplo, complexos com morfologia QS, sem onda R, ou complexos com uma onda Q bem preponderante em relação à onda R, ou ainda a presença de ondas R's amplas nas precordiais direitas, sendo um sinal de provavelmente comprometimento da parede dorsal, se apresentando na parede anterior como uma imagem de efeito recíproco ou uma imagem espelho, como veremos adiante. E diminuição da amplitude de onda R em derivações que normalmente esperávamos uma maior predominância da mesma. Então, mostrando para vocês a caracterização aqui da onda Q patológica, né, a duração acima de 40 milissegundos e pelo menos 1/4, né, o 25% do tamanho da onda R do respectivo complexo. Alguns exemplos, né, mostrando aqui em V2 e V3 complexos do tipo QS, como a onda Q demorada, né, ausência de onda R e onda T negativa, né, respondendo à área inativa com infarto antigo. Aqui com um pouco mais de evidência, a gente também vê a morfologia de complexos QS, mas particularmente cheio de entalhes, né? Esses entalhes foram os descritos pelo mexicano Cabrera, né, que relacionou com estudos de necrópsia e eletrocardiografia que a ocorrência desses entalhes eram sugestivos de áreas necróticas, né, de áreas inativas. E, por fim, consagrado como sinal de Cabrera. O eletrocardiograma permite para nós também termos uma ideia da evolução, de quanto tempo que o infarto está em evolução, né? Então a gente pode chamar a atenção para fases superagudas, agudas ou involução e fases mais crônicas, né? Vejam que inicialmente a gente tem o supradesnível do segmento ST, após algum tempo você começa a surgir a onda Q patológica e o supradesnível começa a diminuir. Você está tendo morte de miócitos, começa a ter menos tecido excitável e capaz de produzir um potencial, e isso acaba levando à diminuição do supradesnível do segmento ST. E por fim, o segmento ST volta à linha de base, a onda R perde amplitude e a onda Q fica com a sua morfologia chamada de patológica, bem mais evidente do que no início do quadro. Aqui um outro exemplo, né? Traçados de plano horizontal feitos em alguns momentos de um infarto em evolução. No primeiro, representando a primeira hora de evolução, a gente vê um supradesnível do segmento ST de V1 até V3. 3 dias após, sem nenhuma terapêutica específica, já notamos que onde havia onda R predomina o quê? Uma onda Q patológica e ainda há um certo supradesnível do segmento ST. E depois de um mês, existe ainda a prevalência da onda Q patológica, a ausência de onda R em V2 e o supradesnível já voltou à linha de base. Em relação também aos quadros de evolução do infarto, o eletro pode apontar para a gente para quadros de mau remodelamento, como por exemplo aqui, um paciente que depois de 60 dias do seu infarto permanece, como a gente pode ver, de V1 até V6, com área inativa e supradesnível do segmento ST. Esse para nós é o indicativo do pior remodelamento possível, que mostra que aquela área que fibrosou está ajudando a formar o chamado aneurisma ventricular, como nessa ressonância, né? Onde vemos que tudo isso daqui, o ventrículo deveria vir até aqui. Tudo isso aqui é uma área de dilatação, uma área de cinética, né? E aqui a correção do mesmo, né? A gente acha que isso aqui seria o ventrículo esquerdo, mas não. Isso aqui é só essa porção dilatada. Então, o tratamento é, durante a revascularização, fazer com que o cirurgião faça exérese, né, a retirada desse tecido morto que está ajudando no pior remodelamento possível, né, piorando a função ventricular. Graças ao eletrocardiograma, a gente pode ter uma ideia de qual artéria é culpada no processo da síndrome coronária, particularmente em relação ao infarto com supra, né. Existem topografias que são vistas no eletro com grande precisão. Então, relembrando a anatomia coronariana, a gente tem dois grandes troncos, coronária direita e tronco da coronária esquerda, do qual emerge a artéria circunflexa e a artéria descendente anterior. De modo geral, a gente vai mostrar as alterações eletrocardiográficas dos infartos que se relacionam: artéria descendente anterior, artéria coronária direita e artéria circunflexa.
Novamente, é importante falar também da evolução, né, que o processo evolui de uma maneira simultânea, não estanque, né? Primeiro eu faço isquemia, depois corrente de lesão, primeiro necrose. E também mostrar para os senhores que, dependendo da parede em que a gente vai estar observando o processo, a gente pode ter alterações chamadas recíprocas ou também em espelho. Muitas vezes, uma alteração eletrocardiográfica que ocorre numa parede, como por exemplo um supra, pode ser visto por uma outra derivação, como um infradesnível. Isso é chamado de lesão em espelho. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas imagens, né? Nem sempre uma coisa que parece simples pode na verdade, estar representando uma entidade um pouco pior do ponto de vista de prognóstico. Isso eu vou mostrar para vocês com maior propriedade. Então, em relação à localização, conforme o número de derivações ou as derivações atingidas para localização na parede anterior, nós temos o seguinte: os chamados infartos septais ou anteroseptais ocorrem da derivação V1 a V3. Os chamados infartos anteriores pegam da derivação V1 até V4. Alguns autores discutem se deveria ser até V6, mas normalmente a grande maioria concorda que seja de V1 até V4. O acometimento da parede ou da região anterolateral seria expresso pelas derivações V4, V5, D1 e AVL. Região lateral específica, V5 e V6. Lateral alta, D1, AVL. Raramente você pode ter acometimento em V2 e V3. E o chamado infarto anterior extenso pegaria todo o plano horizontal de V1 a V6, acrescido de D1 e AVL. Esse, basicamente, é o território irrigado pela artéria descendente anterior, né, como a gente pode ver aqui. No caso, um infarto em evolução, né, ondas QS de V1, V2 e V4. Né, um infarto anterior. Aqui um exemplo em que chama a atenção as alterações da repolarização. Né. Num primeiro momento, o que fica nítido para nós é que existem alterações da repolarização com supradesnível do segmento ST, com infradesnível do segmento ST. Então, como interpretar esses achados? A gente vê que há um supradesnível que começa em V1, V2, V3, V4, V5, V6 não tem muito, mas tem D1 e AVL. Teoricamente, seria uma corrente de lesão subepicárdica, um infarto com supra na parede anterior extensa. E eu vejo um infradesnível em D3 e AVF. Estão ocorrendo dois processos, uma corrente de lesão subepicárdica na parede anterior extenso e uma corrente de lesão subendocárdica na parede inferior. É aqui que vem uma aplicação prática do chamado efeito recíproco ou imagem em espelho. Lembrem que no plano frontal, D1 se encontra a 0 graus, AVL a menos 30 graus, D2 60, AVF 90, D3 120. Aquele infradesnível mais nítido em D3 e AVF, na verdade, é como essas derivações estão enxergando aquele supradesnível de D1 e AVF. Esse é um exemplo de imagem em espelho. Então, o diagnóstico aqui é uma corrente de lesão subepicárdica na parede anterior extensa, com efeito recíproco ou imagem em espelho em D2, D3 e AVF. Existem essas relações no plano frontal entre as derivações da parede inferior com D1 e AVL, e também existe no plano horizontal relações entre a porção anterior e a parede dorsal. V1, V2 e V3 muitas vezes mostram para a gente eventos que ocorrem na parede dorsal. Um supradesnível em V7 e V8 acaba sendo visto como um infradesnível em V1 e V2. Por isso, muita atenção principalmente nos infartos da parede inferior, como eu vou mostrar em alguns exemplos. Aqui, mostrando para nós uma alteração após síndrome coronariana, né, de uma área inativa em todo o plano horizontal. Vejam o predomínio de um complexo do tipo QS em V2, V3, V4, V5 e V6. Tudo isso para mostrar uma área inativa na parede anterior extensa. Parede inferior, propriamente dita, se limita às três derivações, D2, D3 e AVF. Na parede inferior, cuja irrigação depende um pouco mais pela CD do que pela CX, na grande maioria da população, nós vamos ter acometimento também associado de parede lateral, parede dorsal e ventrículo direito.
Todo infarto da parede inferior, para o cardiologista, ele requer um olhar um pouco mais atento devido às complicações possíveis e as extensões. Então, olhar com calma a parede dorsal, olhar com calma o ventrículo direito e também ter atenção aos ritmos, né? Principalmente lembrando que a irrigação do nó sinusal e do nó AV se dá, por grande maioria das vezes, pela artéria coronária direita. E infartos dessa artéria podem ter expressão de alterações do ritmo. Basicamente o quê? Bradicardias e bloqueios atrioventriculares de segundo grau ou BAVT. Então, acometimentos da parede inferior, D2, D3 e AVF. Parede lateral, são as 3, mais V5 e V6. E o infarto que acomete a parede ínfero-látero-dorsal, como é que ele se expressa? Ele se expressa por pegar D2, D3 e AVF, V5 e V6, e V7 e V8, quando se mapeia a parede dorsal, ou ele faz uma imagem em V1 e V2. Né? Infartos raros, chamados ínfero-anteroseptais, pega D2, D3, AVF, V1 e V2. E como que a gente pode ver o ventrículo direito? A gente pode ver através das derivações V3R e V4R. V3R, V4R, como assim? R, do termo inglês para right, é simplesmente pegar o nosso plano horizontal clássico e fazê-lo da mesma maneira, só que do lado direito. Quem era V2 para a gente, vira V1R. Quem era o nosso V1, vira V2R. E assim sucessivamente, até o V6R. Nesse exemplo que eu trago para vocês aqui, vejam que nós temos uma corrente de lesão subepicárdica em D2, D3, AVF. E foi feito um mapeamento para verificar se estava tendo o acometimento também do ventrículo direito. E a gente vê aqui, ó, V3R, V4R, V5R, uma corrente de lesão subepicárdica. Então, nesse caso, é uma corrente de lesão subepicárdica da parede inferior com infarto do ventrículo direito. A mesma questão num paciente que seja atendido com dor precordial típica e prolongada e que se apresenta com infradesnível de V1 a V2. Dor a 2 horas, não melhora, e o eletrocardiograma sempre é assim. Será que isso é só apenas e tão somente uma corrente de lesão subendocárdica na parede anteroseptal? Ou existe alguma coisa que a parede anterior esteja mostrando de mais grave? Que o gatinho seja, na verdade, um leão rugindo? Estamos em dúvidas? Vamos fazer o mapeamento. V7, V8 e V9, né? Só para mostrar para vocês a ideia de onde colocamos os eletrodos. Né? E eis aqui o motivo da dor persistente. Na verdade, é uma corrente de lesão subepicárdica da parede dorsal que foi vista no eletroconvencional através da imagem espelho pelo efeito recíproco de um infradesnível. Né? Vejam, se nós tivermos a ideia de olhar isso de ponta cabeça ao contrário, surge esse supradesnível do segmento ST. Tenham essa visão principalmente em relação à parede dorsal, né? Que comumente, como a gente faz o plano horizontal de V1 a V6, a gente acaba não pegando V7 e V8, só se a gente pedir para o técnico. Então, muita atenção com alterações durante quadros coronarianos de V1 e V2, principalmente se você tem supradesnível na parede inferior, na parede lateral e ocorre um infradesnível de V1 até V3 e V4. Então, a parede inferior irrigada pela artéria coronária direita, né, como a gente já falou aqui, classicamente os acometimentos da parede inferior são vistos em D2, D3 e AVF, podem se estender para a parede lateral, para a parede dorsal e para o ventrículo direito. E aqui alguns exemplos. Nesse daqui, há um supradesnível do segmento ST, D2, D3 e AVF, e aqui em V1 e V2, um infradesnível. Não tenho V7 e V8 para afirmar categoricamente, mas muito provavelmente a gente está diante aqui de uma corrente de lesão subepicárdica que está acometendo parede inferior e parede dorsal. Então, um infarto inferodorsal em evolução. Aqui para mostrar um exemplo de como é a cara de uma área inativa na parede inferior, né? Morfologia QS em 2, 3 e AVF. E a parede lateral, que pode ser território de irrigação, tanto da artéria circunflexa, né, da artéria marginal,
ou da artéria diagonal, né? Principalmente vista nas derivações V5 e V6, D1 e AVL. Né? Nesse exemplo aqui, agora olhando o plano frontal, o que vemos? Novamente aquela figura. Tem o supradesnível, tem o infradesnível. O que é pior? O que é pior sempre é o supra. Vejam, supradesnível do segmento ST em D1 e AVL, corrente de lesão subepicárdica na parede lateral alta, com imagem em espelho, efeito recíproco em D2, D3 e AVF. Falar da parede dorsal, como a gente comentou, a gente pode fazer o V7 e V8, né, que são os infartos, os acometimentos restritos da parede dorsal. Quando eles são ínferodorsais, eles pegam D2, D3, AVF, V7 e V8, ou agora vocês podem ter uma ideia através de alterações em V1 e V2. E laterodorsal, que é a junção das derivações que vêm a parede lateral com a parede dorsal. O R amplo que comentamos, ele também é uma alteração de um acometimento já tardio, né, de uma evolução de uma área fibrótica. O R amplo em V1 e V2, na verdade, é um Q profundo de V7 e V8. Tá? Então, tenham sempre em mente isso. Né? Aliás, é uma das entidades que entra no diagnóstico diferencial das causas de onda R ampla em V1 e V2. Vocês já aprenderam sobrecarga ventricular direita, bloqueio de ramo direito, bloqueio da divisão anteromedial, e agora a gente está falando do infarto dorsal, né, onde o R amplo de V1 e V2, na verdade, representa essa área necrótica da parede dorsal. E aqui um outro exemplo, né, mostrando o paciente atendido durante vigência de um quadro de dor torácica, né, uma alteração da repolarização, caracterizada pelo quê? Supradesnível do segmento ST, onde? D2, D3, AVF, V5 e V6. Seria uma corrente de lesão ínfero-lateral se eu não tivesse isso aqui, ó. V1, V2 e V3 estão infradesnivelados. Será que eu tenho acometimento da parede dorsal? Faço V7, faço V8. E aqui está o supradesnível. Será que eu tenho o ventrículo direito associado? Mapeio V3R, V4R. Diagnóstico final. Corrente de lesão subepicárdica em parede ínfero-látero-dorsal com acometimento do ventrículo direito. Através do eletrocardiograma, a gente pode ter uma ideia, além da artéria, que nível da artéria foi acometido, aonde que está a obstrução. Né? Então, por exemplo, considerando-se os casos do infarto anterior, né, entre V1 a V4, a gente tem o seguinte, a presença de supra-ST de V1 a V6, D1 a VL, que formaria a corrente de lesão subepicárdica, o infarto em parede anterior extensa, se relaciona à oclusão da artéria descendente anterior a nível da primeira diagonal. Né? Quando a gente tem um supra em AVL e V2, com um infra em D3, AVF ou V4, orientam para a oclusão da primeira artéria diagonal. E quando a gente tem um supra em D1 e AVL e ocorre um infradesnível em V2 associado, a gente estaria diante, provavelmente, da oclusão da primeira artéria marginal. Isso são achados que a gente pode ter, que o eletro pode mostrar para a gente com maior segurança, indicação de qual o sítio da obstrução. Para a parede inferior lateral e dorsal também, né? Quando a gente tem um supra de ST em D3 maior que D2, é indicativo de que a artéria relacionada nesse acometimento da parede inferior seja a coronária direita. Do contrário, seria a artéria circunflexa. Como, por exemplo, presença de supradesnível do segmento ST na parede inferior, mas sem imagem em espelho em AVL, sugere oclusão da artéria circunflexa. Né? E o mais específico para a gente falar de infarto dorsal é mapear V7, V8 e V9. Tá? E quando a gente fala de alterações que já existem no eletrocardiograma, como é que fica a história do estudo das síndromes coronarianas? Por exemplo, nos bloqueios de ramo, né? Bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Aqui um exemplo para vocês de um paciente que tem um bloqueio de ramo direito prévio, ó, RSR', e que faz o quê? Um supradesnível em V3, V4, V5 e V6, D1 e AVL. Uma corrente de lesão subepicárdica em parede anterior extensa. Na presença de bloqueio de ramo direito, a gente não tem muita dificuldade de fazer o diagnóstico de, por exemplo, um infarto com supra.
porque o bloqueio de ramo direito ele altera as porções finais do complexo QRS. Isso não nos traz muito problema. Mas, na presença de bloqueio de ramo esquerdo, isso já representa um problema. Tanto que no início da era de reperfusão com trombolítico, acabava-se vendo o paciente com um novo bloqueio de ramo esquerdo, ou bloqueio de ramo esquerdo de origem indeterminada, o paciente era eleito para que fosse feito trombolítico, né? Porque viu-se que você salvava mais vidas assim do que não dando, né? Sgarbosa foi um autor que tentou relacionar alterações da repolarização no bloqueio de ramo esquerdo com a presença de infarto em evolução conjuntamente, né? E ele postulou alguns critérios que foram conhecidos na literatura como critérios de Sgarbosa, né? Ele pontua essas alterações e conforme o valor, né, se for acima de 3, a gente pode falar que, além do bloqueio de ramo esquerdo, existe o infarto com supra, né? Então, o critério que dá maior valorização é esse. Quando vocês têm uma elevação do segmento ST acima de 1 milímetro, concordante com a polaridade do QRS. Por exemplo, em V5 e V6, que vocês lembram que vocês têm a morfologia de torre e o infradesnível do segmento ST. Se o segmento ST estiver na linha de base ou acima, ele pode estar tendo, junto a esse bloqueio de ramo esquerdo, um infarto com supra. Vale 5 pontos. Quando a gente tem uma depressão concordante do segmento ST de V1 a V3. Lembram que de V1 a V3, nas precordiais direitas, enquanto a gente tem um complexo que tem uma onda S profunda, a gente tem, em contrapartida, o quê? O segmento ST supradesnivelado. Se nesse caso, de V1 a V3, vocês tiverem, em vez do supra, o infra, isso pode ser indicativo de um infarto. Vale 3 pontos. E por fim, o que vale menos pontos é quando a gente tem um aumento, uma elevação do segmento ST nas precordiais direitas além de 5 milímetros, né? Então, discordante por quê? V1, V2 e V3 você tem complexo com morfologia S predominante e a repolarização mostra o supradesnível do segmento ST. Se esse supra de V1 a V3 estiver de maior de 5 milímetros, também pode ser um outro indicativo. Vale 2 pontos. E como fazer o diagnóstico de áreas inativas na presença do bloqueio de ramo esquerdo? Bom, alguns achados podem sugerir a presença disso. Por exemplo, a presença de ondas Q em D1, AVL, V5 e V6, que normalmente não ocorre no bloqueio de ramo esquerdo. Entalhes na onda S, nas precordiais direitas, né? E entalhes na onda R de D1, AVL, V5 e V6. Né? Aqui a questão dos critérios de Sgarbosa, né? Mostrando a sensibilidade e a especificidade de cada um deles, né? Uma alta especificidade, né? A melhor sensibilidade é quando a gente tem o supra de ST concordante com o QRS acima de 1 milímetro, né? Então, para guardar o supra que pode ocorrer em V5, V6, D1 e AVL, como por exemplo, né? E aqui um exemplo prático disso. A gente vê a presença de um QRS alargado, né, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, mas chama atenção isso aqui, uma repolarização em que a gente tem um supradesnível em 2, 3 e F, um pouquinho em V5 e V6, e em V2, em vez de um supra, uma tendência a um infradesnível, né? Ou aqui também, presença de um infradesnível, aonde normalmente a gente deveria encontrar um supradesnível. E aqui uma elevação acima de 5 milímetros, né? Isso que eu falei serve para os pacientes que já têm um bloqueio de ramo e fazem um quadro de uma síndrome coronariana aguda. E quando o indivíduo, na evolução do processo, acaba desenvolvendo um bloqueio de ramo novo, seja direito ou seja esquerdo, isso representa, de certo modo, uma piora no prognóstico, né? Um aumento da mortalidade, principalmente se houver a evolução de um traçado de um QRS que era normal para uma morfologia de um bloqueio de ramo direito, né? Principalmente nos infartos da artéria descendente anterior, que mostram um dano, uma lesão muito grande, né? A presença de bloqueio de ramo direito associado ao bloqueio da divisão antero superior ou póstero inferior se relacionou com grandes extensões de infarto, uma fração de ejeção baixa e a classificação de Killip-Kimball alta, né, que chegou até 30% a ocorrência de BAVT. E dos indivíduos que evoluíram para bloqueio atrioventricular total, 80% de mortalidade. O próprio eletro pode mostrar para a gente quando que o bloqueio de ramo direito pode ser reversível ou não. Quando, por exemplo, o segmento ST em derivações inferiores tiver
uma magnitude de infradesnível acima de 2 milímetros, o indivíduo tiver menos de 70 anos, ou o complexo QRS não atingir pelo menos 140 milissegundos. São critérios que mostram que esse bloqueio de ramo direito pode ser reversível, o indivíduo não vai precisar de marca-passo, não tem um risco aumentado de mortalidade. Uma característica que mostramos hoje nos casos clínicos foi esse achado aqui, o chamado bloqueio de lesão, né, que mostra para a gente um complexo deformado que lembra até a figura de um potencial de ação, né. Na verdade, ele se deve por essa distorção do complexo QRS, né, e classicamente ele é descrito como a emergência do ponto J em um nível acima da metade da onda R ou desaparecimento da onda S em derivações com configuração RS. Tudo isso porque o processo de lesão é tão intenso, acomete uma grande porção do miocárdio, que você acaba tendo essa figura. Ele é um marcador de mau prognóstico, né? Os indivíduos que fazem bloqueio de lesão acabam evoluindo ao final de um ano com uma maior mortalidade, com piora da função ventricular, né? E também com aumento da mortalidade intra-hospitalar. Então aqui um outro exemplo para vocês, né? Evidenciando essa corrente de lesão subepicárdica com essa característica do bloqueio de lesão. A gente não consegue definir aonde acaba o complexo QRS, aonde começa o segmento ST. Aqui pior ainda, né? Então, alguns exemplos na prática clínica. Do ponto de vista de prognóstico, o eletro também pode ser útil. Por exemplo, do estudo GUSTO-1, algumas informações importantes foram passadas. Indivíduos que tinham supradesnível, a soma total dos supradesníveis acima de 19 milímetros, que tinham infarto prévio ou infarto anterior na parede inferior, novo, cuja frequência era acima de 84 e o QRS tinha mais de 100 milissegundos no acometimento do infarto anterior, apresentaram maior mortalidade, né? E do GUSTO 2B, que estudou 12 mil pacientes, tivemos essa seguinte evolução. 28% dos pacientes haviam tido infarto com supradesnível do segmento ST. Quase 10% deles evoluiu para novo infarto e óbito em 30 dias. 35% haviam tido infradesnível do segmento ST. 10,5% evoluíram para novo infarto e óbito em 30 dias, né? E 22% que tinham tido apenas inversão de onda T tiveram apenas 5,5% de evento ao final de 30 dias. É claro que aqui a gente está em condições de 2 pacientes que estão tendo infarto e aqui uma condição que remete para um quadro de angina instável, né? Dentro da classificação das síndromes coronarianas sem supra, o infradesnível do segmento ST, quanto maior a magnitude, quanto maior quanto a localização e conforme a extensão, quantas derivações atingidas representam pior prognóstico, né? E até 21% desses pacientes tiveram apresentação durante a síndrome coronariana de um eletro normal. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente tiver apresentações clínicas de um infarto, por exemplo, de ACX, de pequenos ramos, né, de pacientes idosos. Então, tem que tomar muita atenção em relação a isso, né. Como marcador da terapêutica, no sentido de se ela foi eficaz ou não, a gente cita sempre classicamente para vocês o uso do trombolítico, né. Aqui, o indivíduo com infarto com supra na parede anterior foi eleito para se realizar a trombólise, né, e o efeito imediato que a gente vê no eletrocardiograma é a diminuição desse supradesnível do segmento ST em pelo menos 50%. E o mesmo hoje a gente advoga para o uso da angioplastia primária, né? É claro que tudo isso que eu falei para vocês não é característico, não é exclusivo das síndromes coronarianas. Como vocês já podem ver pelas aulas passadas, existem alguns padrões, alguns traçados que podem se confundir. Como eu falei, a clínica é soberana, o eletrocardiograma ele vem no sentido de ser um auxílio para nós do ponto de vista de exame subsidiário. Mas algumas condições muito comuns podem, às vezes, gerar confusão. Como, por exemplo, na isquemia subendocárdica, que a gente tem um padrão de uma onda T positiva, um dos diagnósticos diferenciais, como vocês vão ver na próxima aula, é com a hipercalemia. A hipercalemia, o aumento do potássio, também gera ondas T positivas, né, de grande amplitude. A diferença é que no processo isquêmico, normalmente a gente tende a localizar apenas uma parede, e a hipercalemia acaba comprometendo todas as derivações. Em relação à isquemia subepicárdica, como vocês vão poder ver nas próximas aulas,
Existe uma entidade, que é a presença das ondas T cerebrais, que cursam com uma onda T negativa, né, de grande amplitude. Só que, igual à hipercalemia, ela comete, de uma maneira geral, praticamente quase todas as derivações, né? E, claro, a história clínica é diferente. A onda T cerebral se relaciona a quadros neurológicos cerebrais, acidente vascular cerebral, uma hemorragia subaracnoideia. A isquemia subepicárdica se relaciona a uma clínica de angina, de infarto, né? Corrente de lesão subendocárdica. 2 clássicos. Por exemplo, a sobrecarga ventricular esquerda, que apresenta-se com infradesnível do segmento ST, inversão de onda T, o uso da digoxina, né, e outros distúrbios metabólicos. E o supradesnível do segmento ST. Às vezes ele pode ser confundido, como por exemplo alguns casos de sobrecarga ventricular esquerda, né, com o próprio bloqueio de ramo esquerdo, né, como um caso de pericardite, também de potássio elevado, infarto associado a bloqueio de ramo direito, síndrome de Brugada. Como sempre, a história clínica, a repetição eletrocardiográfica, o uso de outros meios para confirmar nossa hipótese diagnóstica também acaba sendo válida nesses casos. Motivos de confusão. Esse eletro aqui provavelmente eu devo encontrar em boa parte dos senhores, né? Se vocês pararem para olhar, existem algumas derivações que ocorrem no supradesnível do segmento ST, né? É um paciente de 25 anos que veio para avaliação para atividade física habitual, né? Ele está tendo um infarto? Não. Isso é um padrão desse indivíduo chamado padrão de repolarização precoce, em que o ponto J encontra-se acima da linha de base. Indivíduo com 30 anos, há 10 dias com desconforto torácico, associado a intenso cansaço, e ele acaba assumindo às vezes uma posição de um pouco inclinado para tentar, dizendo que melhora a dor, né? A gente faz um eletro e toma um susto, né? Vê um supradesnível difuso, né? V1 a V6, D2, D3 a VF, né? O que está acontecendo? Esse indivíduo havia tido anteriormente uma história de um quadro gripal, de febre, e o que vocês estão vendo aqui são as manifestações que podemos encontrar nos quadros de pericardite, né? Um supradesnível do segmento ST difuso, né? A diferença está aqui em relação à concavidade e convexidade, né? Quando a gente tem uma certa convexidade, né, isso fala a favor de processos mais benignos, né? Enquanto que a convexidade acaba se relacionando aos quadros coronarianos, né? De uma maneira geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou estar aí disponível para algumas dúvidas e obrigado.